Nós vamos agora, pessoal, aprender sobre o princípio da autotutela. Professor, o que é o princípio da autotutela? Veja bem, falar do princípio da auto quer dizer a si mesma. Tutela quer dizer cuidado. Logo, o que é o princípio da autotutela? É que a administração pública cuida de si mesma. A administração pública cuida de si mesma. E quando essa administração pública cuida de si mesma, ela não precisa pedir permissão ao Poder Judiciário para cuidar de si mesma. A administração pública cuida de si mesma sem precisar pedir permissão ao Poder Judiciário. E quando o princípio da autotutela é executado, a administração pública pode fazer isso de dois jeitos. Ou ela anular, ou ela revogar. Ela anula atos que sejam ilegais. Ela anula atos ilegais. E a administração pública revoga atos inoportunos ou inconvenientes. Então, imagine a seguinte situação. O gestor público tomou a decisão, ele verificou um determinado ato dele, o gestor verificou a forma com que ele estava se comportando numa determinada situação e percebeu que ele praticou um ato ilegal. E esse próprio gestor público percebeu que praticou um ato ilegal. No momento que a administração pública age com um ato ilegal, um ato que viola a lei e, portanto, é ilegal, esse ato deve ser anulado. Mas, professor, e se não foi ilegal? Simplesmente é porque o prefeito queria num primeiro momento, no segundo momento ele não quis mais. É porque antes era oportuno, mas agora se tornou inoportuno. Antes era conveniente, mas agora se tornou inconveniente. Aí o que você faz é revogar. Então perceba a diferença entre anular e revogar. Anular é muito grave, é algo muito grave. Você está violando a lei. Exemplo, o gestor público está pagando funcionário fantasma. Percebeu que estava pagando, ele vai anular esse contrato. O gestor público contratou um show e contratou uma banda fraudulenta, com nota fiscal fria, sem. Isso é um ato ilegal. Esse ato deve ser anulado. Anulado. Mas não, professor, não foi isso. Foi simplesmente o seguinte, ó, o prefeito queria fazer o show hoje. Uma semana depois ele se arrependeu. Ele percebeu que aquele show não seria conveniente. Ele percebeu que aquele show não seria oportuno. Aí, por ser um ato inconveniente ou um ato inoportuno, ele decidiu revogar o show. Pronto. Então, isso é revogar. Vocês conseguem perceber a diferença entre anular e revogar? Perceba que anular é algo muito mais grave, muito mais sério, muito mais pesado. Você faz isso com atos ilegais. Revogar, não. Revogar é algo muito mais simples. A administração pública simplesmente tinha interesse, mas hoje não tem mais. Antes queria, mas hoje não quer mais. É porque o ato era conveniente ou era oportuno, mas se tornou inconveniente ou se tornou inoportuno. Quando acontece isso, nós estamos fazendo o princípio da autotutela. Logo, a autotutela acontece quando a administração pública anula atos ilegais ou revoga atos inoportunos ou inconvenientes. Pessoal, só por segurança mesmo, eu vou adiantar aqui observações sobre a autotutela para que isso aqui fique 100% completo. Mas a questão nem cobra isso. Eu só vou incluir isso logo agora, porque vão ter questões mais à frente que vão cobrar
esses conceitos, e o meu objetivo aqui é otimizar o nosso tempo da melhor forma possível, para que você absorva a maior quantidade de conteúdo possível de assuntos que podem cair na sua prova. Então, o que é que eu preciso que você guarde ainda? A administração pública ela tem um prazo para anular esses atos. Esse prazo é de 5 anos. O que quer dizer isso? O que eu estou dizendo é, se o gestor público ficar perpetuando uma situação ilegal por 5 anos, essa situação se estabiliza. Então, imagine que o gestor público estava pagando R$ 300 a mais para um servidor. A mais. Um valor que não podia estar sendo pago. Um valor que não era da remuneração desse servidor. Mas o gestor público está pagando esse valor. Aí passou um ano pagando 2, 3, 4, 5 anos. Pronto. Passou 5 anos, não pode tirar mais. Se completou 5 anos, esse valor passa a se estabilizar. E a administração pública não pode mais retirar isso dele. Então, o prazo para anular um ato ilegal é de 5 anos. Agora, cuidado. Salvo má fé. Como assim, professor? Salvo má fé. Se ficar provado que o servidor agiu com má fé, aí a administração pública pode passar o tempo que passar. Pode passar 5, 10, 15, 20 anos, que não vira direito adquirido dele. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que alguém morre. É um servidor público que morreu. Aí você fraudou um documento, você fraudou uma certidão de nascimento, mentindo, dizendo que fulano que morreu era seu pai. E você fez isso só para ter uma pensão por morte. Aí você fraudou o documento para dizer que era filho de fulano, só para ter direito à pensão por morte do fulano. Depois de 10 anos, a administração pública descobriu que você fraudou. Não vai adiantar você chegar na defesa e dizer assim, mas passou 5 anos. Se é um ato ilegal que se perpetuou por 5 anos, não pode anular mais. Pode sim. Pode, porque está provada a sua má-fé, você fraudou. Então, quando você tiver fraudado, quando houver a prova da má-fé, não tem prazo. Então, o prazo é de 5 anos, salvo, ou seja, exceto se haver má-fé. Se houver má-fé. Tudo bem? E agora, para acabar de vez aqui, eu preciso sinalizar para vocês que o princípio da autotutela ele pode se dar tanto de ofício, como pode se dar por provocação. Pronto. Só isso. Por provocação. Ô, professor, o que quer dizer isso? Um ato de ofício ou um ato por provocação? Eita, provação. Deixa eu apagar aqui. Por provocação. Um ato de ofício é quando o próprio gestor, a própria administração, percebeu que tinha algo errado e foi corrigir. A própria administração percebeu que tinha um ato ilegal ali. E a própria administração tomou a iniciativa de anular esse ato. Ou a própria administração percebeu que ali tinha um ato inconveniente ou inoportuno e resolveu revogar esse ato. Revogar. Então, percebe a diferença entre anular e revogar, né? Perceba, portanto, que de ofício é quando a administração pública agiu por conta própria. A própria administração percebeu que tinha alguma coisa errada e foi apurar. Mas ela pode agir também por provocação. Aí, quando é por provocação, é que teve um fofoqueiro, teve alguém que chegou lá na gestão e disse assim: olha, doutor Carlos, investiga aquela situação ali, que eu acho que fulano está irregular nisso, nisso e nisso. Aí a gente vai ter que abrir um processo para apurar aquela investigação, aquela acusação. E vai abrir uma investigação para apurar a acusação. Perceba que nessa circunstância não foi a administração pública que agiu por conta própria. Ela não agiu de ofício. Ela agiu por provocação. Nessa circunstância, a administração pública agiu por provocação. E o que é isso, professor? Por provocação. Alguém foi lá, provocou a administração para fazer aquela investigação. Então, deixa eu só fechar para ver agora se você fixou isso no juízo. Vamos ver?
Dê uma concentrada aqui no nosso quadro para ver se você guardou isso no juízo. Professor, vamos revisar. Ó, olhe para o quadro. Professor, o senhor me ensinou o princípio da autotutela. E me ensinou que tutela quer dizer cuidado e auto quer dizer a si mesma. Logo, o princípio da autotutela diz que a administração pública cuida de si mesma. Ela cuida de si mesma. E ela cuida de si mesma sem precisar pedir permissão ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não precisa da permissão para a administração pública agir. Quando a administração pública pratica o princípio da autotutela, ela pode anular, como ela pode revogar. Ela anula atos ilegais. Se o ato violou a lei, é um ato ilegal. Ela revoga atos inoportunos ou inconvenientes. Se é simplesmente algo que a administração hoje não quer mais, isso não é anular. A isso cabe revogar. Mas, professor, qual é o prazo para anular um ato ilegal? O prazo é de 5 anos. Salvo se você conseguir comprovar má-fé. Porque se você conseguir comprovar má-fé, não tem prazo. É a qualquer momento. Tudo bem. Esse princípio da autotutela, nós vimos que pode acontecer ou de ofício ou por provocação. De ofício é quando a própria administração, por conta própria, ela abre a investigação para apurar uma determinada situação. E por provocação é quando alguém, um fofoqueiro, vai lá na administração pública e provoca aquela investigação para apurar. A questão trouxe a seguinte situação. Ó o que a questão disse. Que o prefeito de um município verificou que tinha sido diferida uma sentença, uma licença, sem esteio legal. Sem esteio legal é ilegal. Para a prática de ato de competência municipal. Após ser cientificado do ocorrido, editou uma portaria declarando nulo o deferimento e cancelando a licença. Se o ato é ilegal, a gente aprendeu o que é que se faz. Anular. E foi exatamente o que aconteceu. Declarou nulo o deferimento e cancelando a licença. Nos termos dos princípios aplicáveis à administração pública, a portaria municipal realizou o princípio da autotutela. Tanto se a questão aqui falasse de anular, como ela falou, mas também se ela falasse de revogar, caberia também. Se fosse para revogar, ela teria revogado em se tratando de ato inoportuno ou ato inconveniente. Tudo bem? Gabarito, portanto, letra D.